Olá, sou o professor Décio Terror Filho, de Língua Portuguesa. Iremos resolver a prova de Língua Portuguesa do MPU 2013, nível médio. Vamos lá? Bom, a prova iniciou-se com esse texto, falando sobre o Conselho Nacional de Justiça, e basicamente as questões que envolvem esse texto, elas trabalham basicamente a gramática, não a parte de interpretação de texto. Por isso, vamos direto à questão. Tudo bem? Então, o pedido foi o seguinte: em relação às informações e estruturas linguísticas do texto, julgue os itens que se seguem. A questão 1. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se, na linha 17, por foram identificados. Vamos então observar onde está isso aí no texto. Então, nós temos lá na linha 17, vou começar lendo na linha 16. Uma delas, de 2009, previu o julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. Perceba então que o verbo identificaram-se é transitivo direto, o se é o pronome apassivador e quase 4,5 milhões de casos é um sujeito paciente com núcleo plural e masculino. Então nós temos aí uma voz passiva sintética. Perceba que identificaram é um verbo no pretérito perfeito do indicativo. Então ele pediu que nós passássemos para a voz passiva analítica. Foram identificados. Perceba então que identificados também, concordando certinho com o sujeito paciente, plural e masculino. Foram, verbo auxiliar, preserva o mesmo tempo verbal, pretérito perfeito indicativo. Por isso, então, a transformação da voz passiva sintética, que é a original do texto, para a voz passiva analítica, esta que você está vendo agora, está correta. Mas a alternativa ficou errada por quê? Porque foi afirmado que se prejudica. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir, identificaram-se por foram identificados. Vimos que podemos fazer essa transposição, essa substituição. Não há prejuízo, por isso a afirmativa está errada. A próxima questão também trabalhou a mesma ideia, com o verbo prejudica-se aí, de novo. Então veja só, prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir a expressão 10 anos atrás, mostrando então o tempo decorrido, por há 10 anos. Perceba isso no texto. Vou ler a partir da linha 1. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o melhor exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está estagnada. 10 anos atrás, época em que ainda se discutia a criação do Conselho, então veja só, 10 anos atrás é uma expressão adverbial temporal, mostrando esse tempo decorrido. Nós podemos então inserir o verbo haver, ele é um verbo impessoal, transmitindo o tempo decorrido. Há 10 anos. Até se evitou colocar o atrás, porque aí nós temos um pleonasmo, né? Se fosse há 10 anos atrás. O ideal realmente é há 10 anos. Então essa substituição está plenamente correta. O erro na questão foi falar que se prejudica realizando tal substituição. Não houve prejuízo não, por isso a 2 está errada. Tudo bem? Vamos passando para frente. O vocábulo epíteto, linha 3, introduz uma expressão que qualifica e explica a função do CNJ. Então ele está mostrando para a gente, que epíteto inicia uma expressão que qualifica e explica a função do CNJ. Vamos verificar primeiro que epíteto já significa palavra ou frase que qualifica pessoa ou coisa. Ok? Vamos então no texto. Vamos ler a partir da linha 2. 10 anos atrás, época em que ainda se discutia a criação do Conselho, ao qual cabia o epíteto órgão de controle externo do Judiciário. Então perceba que essa expressão, epíteto órgão de controle externo do Judiciário, mostra a função do CNJ. Exatamente isso foi pedido na questão 3, e nós temos aí validada, está correta. O vocábulo epíteto realmente introduz a expressão. Não é só a palavra epíteto que qualifica ou explica, mas toda a expressão iniciada por ela, certinho. Vamos então para a questão 4. No segundo parágrafo, o segmento o órgão, linha 7, retoma por coesão o termo antecedente CNJ. Essa questão ela trabalha
o recurso anafórico. Então, uma palavra retoma a outra, faz menção a outra, que é previsto em todos os editais do CESP dos anos de 2012, 2013, já vem cobrando assim, né? Então, veja bem isso no texto, está bem explícito para a gente. Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade, como ainda é citado em outro contexto. O órgão, quer dizer, o CNJ, goza hoje de alto conceito como ferramenta de planejamento. Certíssimo, realmente retoma CNJ, a questão 4 está corretíssima. Vamos então para a próxima, né? 5. Subentende-se das informações do texto que a palavra antes, na linha 12, remete a período recente, quando o CNJ já criado ainda não gozava do prestígio que tem hoje. Então vamos primeiro ao texto. Para a gente ler isso com calma, vamos então ler o texto, ok? Nós vamos chegar na linha 12, eu marquei para você em azul a palavra antes, mas seria interessante a gente observar a estrutura do texto. O Conselho Nacional de Justiça, estou lendo lá na linha 1, hein? O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o melhor exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está estagnada. 10 anos atrás, época em que ainda se discutia a criação do Conselho. Então, 10 anos atrás, não havia ainda esse Conselho. Ok? AKBO e Pírito, assim sensado. Veja agora na linha 6. Atualmente, já com o CNJ não se tornou realidade, como ainda é citado em outro contexto. O órgão goza hoje de alto conceito como ferramenta de planejamento. É verdade que subsistem controvérsias acerca dos limites de sua atuação, mas elas permanecem em segundo plano diante de medidas moralizadoras por ele determinadas, como o combate ao nepotismo e aos supersalários, além da aplicação de penalidades aos magistrados. Antes, isto é, antes do CNJ, antes de sua criação, antes, os quase 100 tribunais do país funcionavam sem nenhuma coordenação, e pouco, às vezes nada, se sabia sobre eles. Não havia certeza sequer a respeito do total de processos, juízes e recursos. A partir da elaboração dos relatórios com o Justiça em números, o CNJ, quer dizer, já com o CNJ, pôde fazer alguma coisa. Então perceba que a palavra antes, ela mostra para a gente que esse é um período sem o CNJ e não é um período recente. Por isso, então, veja a afirmação. Subentende-se das informações do texto que a palavra antes remete a período recente? Não. É um período anterior à criação do CNJ. Por isso, eu marquei em vermelho também a expressão já criado, que o CNJ não havia sido criado ainda. Ok? Por isso, então, a 5 está errada. Vamos para a próxima? Temos agora um novo texto, né? E a gente vai também para questões linguísticas. Vamos para a próxima. Então, nós temos o pedido. Julgue os itens a seguir relativos às informações e estruturas linguísticas do texto. Primeiro, infere-se da leitura do texto que há a possibilidade de persistirem as restrições às transformações do sistema político brasileiro. Vamos ao texto e eu marquei isso para a gente. Vamos ler até a linha 9. Inalterado desde a redemocratização, o sistema político brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças, principalmente em relação a aspectos que dão margem a uma série de deformações e estimulam a corrupção já a partir do período da campanha eleitoral. Veja só a expressão condicional. Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, a Câmara dos Deputados deverá dar início ao debate assim assado. Veja bem, se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, se é uma condição, então é natural que isso possa ocorrer. Concorda comigo? Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, então quer dizer que essas restrições históricas às transformações podem prevalecer ou não. Veja a afirmação da questão. Infere-se da leitura do texto que há a possibilidade de persistirem as restrições às transformações do sistema político brasileiro. Vamos voltar ao texto? Há essa possibilidade sim. Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, então há a possibilidade de sim ou não.
Grifei para você também lá em azul, sistema político brasileiro, porque a afirmação, né, mostra esse contexto do sistema político brasileiro. Então, naturalmente, esta questão está correta. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A questão 7. Em se concentrem, linha 11, e se a intenção, linha 13, o vocábulo se desempenha a mesma função, introduzir oração condicional. Então, ele está dizendo para a gente que esse se, nessas duas linhas aí, é uma conjunção condicional. A gente já observa que o se concentrem já não é isso, né? Vamos lá? Na linha 11, para a gente ler com tranquilidade na linha 11, é interessante a gente observar a partir da linha 9. Mais uma vez, questões importantes como o voto facultativo e o distrital ficarão de fora, o que faz que as atenções sejam concentradas em aspectos mais polêmicos. Se concentrem, sejam concentradas. Nós temos então aí o ser, pronome passivador, ok? Sejam concentradas, se concentrem em aspectos mais importantes, pronome passivador. Vamos continuar. Como o financiamento público de campanha, a partir da criação de um fundo proposto por meio de projeto de lei. Veja agora, se a intenção é mesmo reduzir as margens para desvios de dinheiro, é importante que as pretensões, nesse e em outros pontos, sejam avaliadas com objetivo e sem pré-julgamentos. Esse se aí, ele é uma conjunção subordinativa adverbial. Ela é uma conjunção condicional? Sim, mas podemos enxergar também aí uma conjunção causal. Sabe por quê? Nós podemos substituir pela conjunção como, que é explicitamente causal. Vamos reler isso aí, ó. Como a intenção é mesmo reduzir as margens para desvios de dinheiro, é importante que as pretensões nesse e em outros pontos sejam avaliadas com objetividade e sem pré-julgamentos. Então, originalmente, o ser seria uma conjunção condicional. Neste contexto, ela é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Por isso, então, veja que a questão 7 está errada. Esse vocábulo não desempenha a mesma função. Tudo bem? Continuando. Questão 8. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o trecho, inalterado desde a redemocratização, linha 1, fosse deslocado e inserido, entre vírgulas, imediatamente após brasileiro, linha 12. Tudo que foi falado aí, inclusive com os ajustes de maiúsculos e minúsculos, nós fizemos no texto. Vamos observar? Então, esse é o aspecto do texto original, inalterado desde a redemocratização. Então, essa estrutura explicativa está antecipada, nós chamamos então de predicativo, ok? Antecipado. Inalterado desde a redemocratização, o sistema político brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças. Ok, vamos agora fazer o reajuste. O sistema político brasileiro, inalterado desde a redemocratização, está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças. Você percebeu que não houve nenhum problema gramatical ou de contexto aí, não é mesmo? Então, essa estrutura pode sim ser substituída sem problema nenhum, né? Ser mudada a sua posição sem problema nenhum. Então, vemos que a questão 8 está corretíssima. Vamos para a próxima. Questão 9. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o trecho a uma série por a com crase uma série. De cara a gente já olha e observa, o uma é um artigo indefinido. Se nós temos o artigo uma indefinido, ele não pode ser precedido do artigo a. Por esse motivo, a crase está errada, a gente não pode colocar crase aí. Então, nós fomos até o texto, dão margem aqui a uma série, temos a preposição a, mas temos o artigo indefinido uma, que não admite o artigo a, por isso não cabe crase aí, e nós temos então o erro na questão 9. A próxima questão também trabalha o uso de crase. Então, temos lá na linha 6 o emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se porque o termo restrições exige o complemento regido pela preposição a e a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino no plural.
Vamos observar onde isso está? Lá na linha 6. Tudo que foi falado na questão, eu apontei para você no texto. Linha 5. Se as restrições às transformações, então restrições exigiu preposição a, e a palavra transformações admitiu o artigo as. Por esse motivo, nós temos a crase, exatamente da forma como foi dito na questão 10. Por isso, então, está corretíssima esta questão. Vamos para a próxima? Então, temos também um novo texto e vamos para a próxima questão, a questão 11. No trecho, enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança. Mantém-se a informação original e a correção gramatical do período ao se substituir que o, então enfatiza o ministro que o bom senso, por cujo. Vamos voltar ao texto. Veja lá então no texto. Enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança. Vamos observar. O verbo enfatiza é transitivo direto. Nós temos o ministro, que é o sujeito. Então, nós temos o ministro enfatiza o quê? Ele enfatiza isso, que o bom senso recomenda a mudança. Então, nós temos o que o bom senso recomenda a mudança, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Isso quer dizer, então, que esse que é uma conjunção integrante e nunca poderá ser substituída pelo pronome relativo cujo, né? Elementar. Então, a gente não pode realmente colocar cujo no lugar de que o. Por isso, então, nós temos a questão 11 errada. Vamos pular para a próxima. A substituição de vir a ser por virem a serem prejudicaria a correção gramatical do período. Vamos na linha 11. Vamos observar aí a partir disso, lá na linha 9. É ultrapassado o entendimento de que, ao não identificar os investigados, o STF estaria protegendo pessoas que, no desfecho dos processos, então as pessoas poderiam vir a ser absolvidas. Então, nós temos aí, poderiam vir a ser absolvidas, uma locução verbal que já se encontra no plural. Então, nós não podemos colocar poderiam virem a serem absolvidas. Então, já soa estranho. Por isso, já sabe que essa substituição prejudica realmente a correção gramatical. Exatamente por isso, a 12 está correta, porque já afirmou que prejudica a correção gramatical. A gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Então, prejudica mesmo, por isso a 12 está certa. Questão 13. No trecho, justifica o que define, o pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. Então, esse o antes do pronome relativo que, ele é um pronome demonstrativo reduzido. O igual a aquilo, isto, isso. E a gente tem que observar no contexto se realmente cabe a palavra aquilo. Vamos lá? Vamos sempre ler a frase inteira para ficar tranquilo, né? Assegura, estou na linha 14. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o que define como. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica aquilo que define como. Então perceba que o aquilo realmente substituiu bem o pronome demonstrativo reduzido o. Por isso, a 13 está corretíssima, não é mesmo? Vamos para a próxima então? 14. Na linha 1, a expressão o êxito exerce função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Veja bem, então ele já disse para a gente que o êxito exerce a função sintática de complemento direto. Quem é complemento direto? O objeto direto do verbo dependerá. Veja bem, se o êxito é complemento direto, ele é objeto direto, então a forma verbal dependerá tem que ser verbo transitivo direto. Vamos lá. Alguma coisa depende de outra. Nós já sabemos que o verbo dependerá não é transitivo direto. Ele só pode ser transitivo indireto, não é mesmo? E aí, a gente já sabe que está errado, mas vamos ao contexto, né? Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito. Na realidade, o êxito é o sujeito, dependerá verbo transitivo indireto e da adesão dos demais ministros o objeto indireto. Por isso, a afirmativa está errada.
não exerce função sintática de complemento direto, mas sim de sujeito da forma verbal, dependerá. Vamos para a questão 15. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal manter, na linha 5, fosse flexionada no plural manterem. Então, ele está alegando para a gente que manter teria um sujeito no plural, ou faria uma menção a um sujeito no plural, e que caberia tanto manter singular como manterem no plural, esse infinitivo. Temos sempre que observar o contexto na linha 5, então vamos lá. Vamos pegar da linha 4, ok? Vamos ler lá. Ele defende que o STF deve livrar-se do costume de manter identidades em segredo. Veja bem, o verbo manter, ele não faz menção a nada plural. Ele, singular, defende que o STF deve fazer o quê? Deve livrar-se do costume de ele manter identidades em segredo. Né? De o STF manter identidades em segredo. Então, nesse caso, perceba que o verbo manter não faz menção a nada no plural. Por isso, não pode ser flexionado no plural. Então, nós temos aí o erro na questão 15. Tudo bem? Não pode flexionar no plural. Próxima questão. Agora, a gente vai falar sobre comunicação oficial. Julgue os itens seguintes. Nas comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais superiores, deve-se empregar o vocativo senhor ministro. Então, vamos observar o que o Manual de Redação da Presidência da República dispõe sobre isso. Vamos ao trecho do manual. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é excelentíssimo senhor, seguido do respectivo cargo. Por isso nós temos excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, respectivamente. Okay? E eles recebem excelentíssimo senhor. Agora, o vocativo para os demais, veja bem, as demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor, seguido do respectivo cargo. Senhor senador, senhor juiz, grifei para você senhor ministro, que é o que foi pedido na prova. Senhor ministro, senhor governador. Por isso, então, está correta a questão 16. Nas comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais superiores, deve-se empregar o vocativo senhor ministro. Certíssimo. Vamos para 17. Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário e pelo chefe do Poder Legislativo devem conter, ao final, no espaço reservado à identificação do signatário, o nome e o cargo. Veja bem, ele omitiu aí o chefe do Poder Executivo, né, que é o cargo do presidente da República. Né? Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário e pelo chefe do Poder Legislativo devem conter nome e cargo, né, na sua assinatura e tudo. Isso por quê? Vamos observar o que tem no Manual de Redação da Presidência da República. Ele dispõe da seguinte forma: identificação do signatário. Veja o início. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. E aí inclui o chefe do Poder Legislativo, o chefe do Poder Judiciário. Ok? Abaixo do local de sua assinatura. Eu coloquei para você aí os exemplos que estão nesse manual de redação. Ok? Então, nome e cargo dessa autoridade. Por isso, está corretíssima a questão 17. Vamos para a próxima? A exposição de motivos consiste na principal forma de comunicação entre os ministros de Estado e o presidente da República. Vamos verificar o que o Manual de Redação da Presidência da República dispõe sobre isso. Vamos lá. A exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para informá-lo, propor alguma medida, submeter à sua consideração um projeto de ato normativo. E o mais importante, em regra, que isso é o natural, a exposição de motivos é dirigida ao presidente da República por um ministro de Estado. Então, esse já é a exposição de motivos, né, esse tipo de documento já é próprio, né, de um ministro de Estado para o presidente da República. Por isso, então, a questão 18 está corretíssima. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Comunicações oficiais
utilizadas para comunicação entre órgãos do serviço público ou entre órgãos do serviço público e o público em geral, podem ser emitidas, aí vem o erro, tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos. Mas não, somente é gerado pela administração pública, isso tem que ser bem enfatizado. Então, esse tanto quanto pelos cidadãos é o erro. Vamos ver o que fala o Manual de Redação da Presidência da República. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre. Então, parte de quem? Parte do serviço público. Tudo bem? Então, a palavra sempre eu grifei para você aí, para você não se esquecer. Então, no caso da redação oficial, a comunicação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Logo em seguida, o que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica, e o destinatário dessa comunicação ou é o público, conjunto de cidadãos ou outro órgão público, do executivo ou dos outros poderes da União. Tudo bem? Então, quem comunica, então, a comunicação parte do serviço público e não do cidadão. Por isso, então, a 19 está errada. Grifei para você o que está errado aí. Questão 20 e última da prova. Para atender à exigência de uniformidade, um dos atributos da redação oficial, os expedientes oficiais de qualquer tipo devem ser estruturados conforme o padrão ofício de diagramação. Veja o que foi afirmado. Os expedientes oficiais de qualquer tipo devem ser estruturados conforme o padrão ofício de diagramação. Então, nós temos uma palavra categórica, uma expressão categórica de qualquer tipo. Esse é o problema dessa questão. Por quê? Vamos observar o que o manual de redação fala. Há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com a finalidade de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que chamamos de padrão ofício. Então, o padrão ofício é seguido por quem? Por qual tipo de documento? Ofício, aviso e memorando. Os demais não seguem o padrão ofício. Temos vários deles, né? Então, esse é o problema. A expressão categórica de qualquer tipo, que fez a questão 20 ficar errada. Não é mesmo? Bom, com isso, então, a gente finaliza essa nossa resolução da prova do MPU nível técnico. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Então está aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Um grande abraço. Sou o professor Décio Terror Filho e vou procurar colocar várias provas comentadas na íntegra. E você pode comentar embaixo aí se você gostou ou não gostou, que tipo de prova você quer que a gente comente, e a gente vai sempre procurar postar para você aqui. Tudo bem? Um grande abraço. Até mais.